Hoje, Bezerra Hashem, terminamos esse 19º capítulo com as duas últimas alachot. Fala que Shulchan Aruch na alachá Yud Gimel, Shliach tzibur sheta'a bitfilat alachash, אינו חוזר ומתפלל שנית מפני טורח הציבור, אלא סומך על התפילה שיתפלל בקול רם. Shliach tzibur é o Hazan, caso ele tenha errado na tefilá dele. Ele faz duas vezes a tefilá em Shacharit e em Mincha. Primeiro ele reza em silêncio com todo mundo, e depois ele faz a tefilá alto sozinho. Então, caso ele tenha errado na tefilá dele em silêncio, ele pulou e Avó, ou errou vetental matar e mashiva ruach da Geshem, se ele errou na tefilá em silêncio, ele não volta a rezar. Por quê? Por causa do torach do tzibur, ele vai causar um trabalho muito grande, ele vai enrolar demais. O tzibur, todo mundo rezou, ele às vezes no meio ou próximo ao fim da tefilá percebeu que ele errou, ele vai rezar de novo, vai todo mundo ter que esperar ele rezar duas vezes, o tzibur vai ter que ficar esperando, então ele não faz isso, ele não reza de novo, ele não faz a tefilá dele belachas em silêncio de novo, ela somecha a tefilá sheitpalel bekol ram, ele somecha ele se apoia nisso que ele vai fazer a tefilá alta para todo mundo, então já que ele vai fazer a tefilá alta, ele já pode completar, já pode consertar a tefilá dele, e no fim, a tefilá que ele fez em silêncio não valeu, a tefilá dele vai ser a tefilá alta, mesmo que geralmente não se reza alto, a tefilá tem que ser feita em voz baixa, mas aqui nesse caso, para não atrapalhar o tzibur inteiro, ele pode considerar essa tefilá alta como a tefilá dele. Por isso, já que essa é a tefilá dele principal, então mesmo que geralmente o Hazan acaba a tefilá no primeiro Yulei Ratzon, depois da brachá de Mevarechet HaMoisei Bashalom, aqui já que essa é a tefilá válida para ele tem que completar com Elokai Netzor, dar 3 passos para trás, fazer Oseh Shalom. Achim ta beshalosh brachot arishonot, porém, caso ele tenha errado nas 3 primeiras brachot, que é pouco, logo que ele começou, ele errou, ele pulou o Mashiva Ruach da Geshem, não falou nada, ou ele falou Mashiva Ruach da Geshem no verão, caso ele tenha errado logo no começo, ונזכר קודם שהשלים תפילתו בעניין שלא תהיה בחזרתו טורח הציבור, יחזור. E ele percebeu logo que ele errou, ele percebeu rápido, então não vai causar muito torach para o tzibur, ele não vai fazer o tzibur ficar esperando a tefilá dele, então já que é pouco tempo, ele pode começar de novo a tefilá. Só se ele errou em Alev e Avó, que já é no meio para o fim da tefilá, ou mesmo que ele tenha errado no começo, mas ele só percebeu no fim, aí não tem o que fazer, a tefilá ele vai parar a tefilá dele e vai considerar a tefilá que ele faz alto como a tefilá própria. Mais uma última alachá Yud Dalet, ela trata de outro acréscimo que a gente tem nas tefilot, que é a tefilá chamada de Aneinu, que é feita nos jejuns. Fala que Shulchan Aruch na alachá Yud Dalet. ביום התענית, בין בתענית ציבור, בין תענית אחיד, אומרים בתפילת המנחה, בברכת שמע קולנו, עננו. Em todo Tanit, em todo jejum, temos alguns jejuns durante o ano, tem Tanit Tzibur, que é um jejum que todo mundo tem que fazer, como Shiva Asar B'Tamuz, Tisha B'Av, Asara B'Tevet, e existe Tanit Yachid, alguém que ele, na vida particular dele, ele sentiu que ele precisa fazer um jejum para aproximar ele para Avodat Hashem, então ele pode fazer um Ta'anit Yahid, ele recebe sobre si mesmo um jejum. Na tefilá de Mincha se faz, durante a brachá de Shema Koleinu, uma tefilá chamada Aneinu. Agora, existem alguns costumes com relação a essa brachá de Aneinu. Temos basicamente 3 costumes. O costume Teimani, e alguns faradim assim costumam, é de que em todas as tefilot do jejum, no dia do jejum, se fala Aneinu. Então, mesmo em Arvit, mesmo um jejum que vai começar só de dia, só começa de manhã até a noite, mesmo em Arvit da noite anterior, já que esse dia é considerado um dia de jejum, por exemplo, Asara B'Tevet, já na noite de Asara B'Tevet se faz a tefilá de Aneinu. Esse é o costume Teimani e poucos dos faradim. A maioria dos faradim costuma fazer essa tefilá de Aneinu em Shacharit. Shacharit e Mincha, quando a pessoa já está de jejum na prática, ele já começou a jejuar, aí ele faz a tefilá de Aneinu. E o costume Ashkenazi é de que as pessoas fazem Aneinu somente na tefilá de Mincha, porque às vezes Shacharit é o começo do jejum, e você não sabe se vai completar, se vai conseguir terminar esse jejum. Então, só quando chega em Mincha, que é mais pro fim do dia, e que você já sabe que você vai conseguir acabar
o jejum, aí se faz a tefilá de aneino. Certo? O din do Hazan é um pouquinho diferente, isso é válido para as pessoas que estão rezando. Então, o costume tem mani fazer aneino em Arvit, Shacharit e Mincha, o costume Sfaradi, a maioria dos Faradim, Shacharit e Mincha, e o costume Ashkenazi somente em Mincha. No meio do Shema Koleinu se acrescenta esse aneino, é um pedido especial ligado ao jejum. O que magia le bechol et tzarav etzuka yesayem ki ata shomea vechulei, como está escrito no Sidur, só lê o que está escrito no Sidur. Vem shachach lomar aneino, caso a pessoa tenha esquecido de falar o aneino, im lo niskar ad lechar shamar et Hashem birkat shomea tefillah, eino choseh veomro. Se a pessoa já chegou no fim da birkat shomea tefillah, já falou Baruch atah Hashem, já falou o nome de Hashem, então não precisa voltar e falar. É diferente de outros acréscimos, como Yalev e Avó, que ele é essencial para a tefilá de aneino, ela é importante, que a pessoa reza para que o jejum seja aceito, pela ajuda de Akadosh Baruch Hu para o jejum, mas não é essencial para a tefilá. Então, caso a pessoa tenha esquecido e já falou Baruch atah Hashem, não precisa voltar. Ela lachar shegamar kol atfilá, lachar elokai netzor, kodem sheakor aglav, umro ad becholet tzarav etzukah, mesayem yuleratzon, na continuação da tefilá, quando a pessoa estiver próxima ao fim, antes de falar o último yuleratzon emreifi, dá para completar e falar a tefilá de aneino lá no fim. Vem lo niskar ad lachar sheakor aglav, eino umro od klal, e caso mesmo lá no fim da tefilá a pessoa esqueceu de fazer o aneino, não fez bichlal, já falou yuleratzon, já foi para trás, já fez o shalom, então deixa quieto, não precisa falar mais, não tem necessidade, não tem obrigação de falar. Bezrat Hashem, em breve começaremos o próximo Siman.